ponto de vista jurídico, professor Mairovitch, qual é o peso desse depoimento de Bolsonaro? Ele realmente pode ficar em silêncio? Ele está sendo acusado? Ele está indo como testemunha, como convidado? Como que Bolsonaro está sendo visto neste depoimento do ponto de vista jurídico, professor Mairovitch? Bom, é uma garantia constitucional universal de civilidade que aquele que é suspeito, o que é investigado, o que possa ser investigado, tem o direito de silêncio. Ele não está obrigado, até como consequência, a produzir prova contra ele. A lembrar que nessa fase é uma fase de polícia judiciária, onde se vai produzir uma investigação que será encaminhada àquele que tem efetivamente a opinião sobre o crime, que vai entrar com uma ação penal ou não, que é um Ministério Público. Mas, de tudo isso, o que a polícia prepara, isso é fundamental, fundamental. Todos os bancos das faculdades de direito sabem, todos, que o que existe em toda essa apuração, onde alguém aparece como suspeito, que é o caso do Bolsonaro, em razão do quê? Os seus antecedentes golpistas, tá? E do que ele falou. A lembrar, por exemplo, que na primeira manifestação dele nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele condenou os danos, as depredações. Depois, ele atacou a polícia e a justiça que tinham prendido os velhinhos, mães e etc. Depois, ele veio com a história da armadilha da esquerda. Tudo isso. Então, o que ele faz? Ele vai exercitar o silêncio para não se comprometer, e como eu disse, que todos os bancos escolares sabem, o que existe é a pergunta muito clara: a quem interessa ou a quem interessou o 8 de janeiro? E a resposta tem nome e sobrenome: Jair Bolsonaro. Então, evidentemente, que ele vai querer sair dessa, silenciando, inventando aí alguma coisa sobre um vídeo específico, e que ele vai também tirar o corpo da responsabilidade, deve até falar em liberdade de expressão, alguma coisa do gênero, mas o ponto principal nessas apurações é o ponto que o Ministério Público vai indagar. A quem interessou tudo isso? Se não o resto, se não houver essa pergunta, esse juízo pelo Ministério Público, a quem interessou? E a quem interessou tem nome e sobrenome, como eu já disse. Isso tudo vira uma farsa. Depois dos atos do dia 8, Bolsonaro fez algumas falas, né? Lá, quando ele estava nos Estados Unidos, no condomínio, que ele ficou hospedado lá por 3 meses, e ele dizia a todo momento que ele condenava, não, eu acho um absurdo, aí ele sempre relacionava as manifestações da esquerda, mas aí depois ele começou a defender aqueles presos, né, Josias? E ele falava que eles estavam sendo tratados como terroristas. Eu lembro uma fala que ele disse, nem canivete encontraram com eles, e aí eles começaram nessa defesa das pessoas presas. Teve também a visita de parlamentares na prisão para justamente ouvir esses apoiadores de Bolsonaro, esses golpistas que invadiram a sede dos 3 poderes. Teve, inclusive, a visita do senador, o ex-vice-presidente da República, Milton Mourão, também esteve por lá no presídio. Essas falas de Bolsonaro podem relacionar ele ao dia 8, Josias? Como é que você analisa a responsabilidade de Bolsonaro para o dia